Fala Tricolada, mais um vídeo aqui no canal. Vamos falar sobre Fluminense na Copa Sul-Americana, algumas coisas que o Fluminense precisa ajeitar aí. A gente vai fazer uma série de vídeos até o dia 18, que é o jogo da volta dessa Copa Sul-Americana, que o Fluminense empatou o primeiro jogo no Maracanã de 1-1 e precisa fazer um resultado lá no Chile contra a União La Calera. Então o primeiro vídeo, que eu vou fazer uma sequência até o dia do jogo, nesse vídeo nós vamos fazer resoluções, encontrar resoluções para os problemas do Fluminense. E eu quero começar com esse vídeo hoje falando sobre o ataque, porque a gente tem um problema muito sério, que o Wellington Silva, que é titular da equipe, e o Pacheco, que entrou muito bem no jogo contra o Flamengo, não foram inscritos a tempo na Copa Sul-Americana. A gente precisa de encontrar um substituto ideal para eles. E nos próximos vídeos a gente vai falar sobre a zaga, a gente vai falar sobre o problema no meio de campo, para a gente poder chegar com um time imaginário na nossa cabeça. Porque isso é imaginário por quê? Porque quem decide isso é o Odair, mas a gente vai dar uma sugestão, vai querer assistir o nosso vídeo e comprar a nossa ideia. E você lá não deixa de comentar no vídeo, no final do vídeo você comenta lá, diz o que você achou, quem deve ir para o lugar do Wellington Silva no ataque do Fluminense e as opções para a gente poder trocar aquela ideia maneira, tá bom? Então vai lá agora que eu já dei a introdução do vídeo, já deixa o seu like, curta esse vídeo, compartilha com os amigos, se inscreva no canal e não deixa de se inscrever para o canal continuar crescendo, que está crescendo, que é uma maravilha e é graças a vocês. Então vamos ao vídeo, vamos a essa resolução, vamos tentar resolver esse problema aí, vamos tentar ajudar o Odair Hellmann sobre esse problema do Fluminense lá no Chile contra a União La Calera, dia 18, terça-feira, logo ali. Jogo importantíssimo para o Fluminense. O Wellington Silva, ele chegou, foi um dos últimos a chegar, não deu tempo de inscrever ele na Copa Sul-Americana, assim como o Pacheco, que estava com a seleção peruana, sabe como é jogador estrangeiro, a documentação demora a chegar. Infelizmente esses dois não foram inscritos e com certeza serão inscritos caso o Fluminense passe pela União La Calera. O Fluminense vai passar e aí sim podemos ter esses dois grandes jogadores para nos ajudar na segunda fase. Bem, todos vocês viram que o Fluminense acertou no esquema 4-3-3. 4 defensores, 3 meio-campistas e 3 atacantes. Já tem uma sequência de 3 jogos no Fluminense jogando nesse esquema. Jogou contra o Flamengo nesse esquema também, de 3 meias e 3 atacantes. E o Wellington Silva se encaixou como uma luva ali pelo lado direito, pela ponta esquerda, aberto, atacando os laterais aí pelo lado direito. Velocidade, habilidade, jogo agressivo e não vamos poder contar com ele para esse jogo de volta lá no Chile e precisamos encontrar uma solução, um jogador que faça a sua função nessa partida. É necessário uma postura ofensiva contra o União La Calera, nós não temos dúvida nenhuma com relação a isso, porque o primeiro jogo foi 1-1, o Fluminense precisa encontrar gols, fazer gols nessa partida, porque um 0-0 classifica o União La Calera, um 1-1 leva o jogo para os pênaltis, então o Fluminense no mínimo precisa fazer 1 ou 2 gols. Se fizer 2 gols será uma delícia, uma tranquilidade. Qualquer empate acima de 2 gols é nosso e vitória, tamo junto, qualquer vitória seremos os classificados. Então o Fluminense precisa ser ofensivo e não se engane, porque eles têm o placar a seu favor, é 0-0, e eles vão jogar defensivamente contra o Fluminense. Eles vão se entrincheirar, mesmo jogando em casa. Se der a louca no treinador, porque cabeça de treinador é igual bumbum de neném, a gente nunca sabe que vai sair. Vai que ele parte para cima da gente. Se ele partir para cima da gente, ele vai tomar uma sacolada. Por isso eu creio que ele vai se defender, vai se fechar em 4 linhas e vai esperar o Fluminense e vai empurrar esse 0-0 até o último minuto, ou tentar encontrar um erro do Fluminense para encontrar um gol e dificultar mais ainda a situação do Fluminense. Então a postura do Fluminense, como deve ser lá no Chile: agressiva, 3 atacantes e 3 meio-campistas. Não pode ser diferente disso. O time se achou, o time se encontrou nesse esquema. É somente perder uma peça, no caso o Wellington Silva, é repor com um jogador dessas mesmas características, da mesma característica do Wellington Silva, e a gente vai encontrar um jogador para essa posição, para esse setor nesse vídeo aqui. Tá ok? A primeira opção, a primeira opção e, na minha opinião, a melhor opção para esse jogo, tanto que está no título do vídeo, é o Michel Araújo, e eu vou explicar por quê. O Michel Araújo, apesar dele vir lá do Uruguai,
atuando como meia esquerda ou ponta esquerda, extrema esquerdo, ele 2 vezes, na estreia dele pelo Fluminense e no jogo seguinte, ele entrou pelo lado direito, principalmente no segundo jogo. No primeiro tempo ele não teve tanto tempo assim, o jogo já estava encrespado. Daí no segundo jogo ele entrou com um pouquinho mais de tempo, aí ele participou melhor, ele foi muito bem jogando pelo lado direito. Então é bem provável que o Odair escale ele de novo no lugar do Wellington Silva lá pelo lado direito. Eu faria isso no lugar do grande Odair, nosso treinador, colocaria o Michel Araújo lá pelo lado direito. Mesmo ele sendo canhoto e jogando na posição inversa lá pelo lado esquerdo. Mas já que estreou, fez 2 partidas pelo lado direito e foi muito bem, não custa nada manter ele ali nessa posição também. Também temos a opção do Caio Paulista. Já o Caio Paulista não, ele é destro, ele é ponta direita, ele joga ali pelo lado direito, ele tem a velocidade, tem a agressividade. Então temos esses 2 jogadores. O Michel Araújo, que seria trocado de lado, ele que é canhoto iria para a direita, ou o Caio Paulista, que já é da posição, jogaria ali pela ponta direita. Mas por que o Michel Araújo, que é canhoto, joga pela esquerda, improvisá-lo na direita, e não o Caio Paulista, que é um jogador da posição? Vamos chegar lá. Por que a minha preferência pelo Uruguai? Como eu falei para vocês, Michel Araújo é uruguaio. Disputou, veio lá do Uruguai, num campeonato muito difícil, de pancada, chega junto. O pessoal aí do Uruguai, que tem tricolores lá, tem torcida organizada do Fluminense Uruguai, sabe que o campeonato uruguaio é chegado, chega firme, marcação, ocupação de espaço. O camarada, para ser atacante, não é fácil lá no Uruguai. Os zagueiros uruguaios sempre foram um dos melhores do mundo. Então eu acho que para um jogo contra um time chileno, no estádio dele, no campo dele, no território dele, certamente o União La Calera fechado, marcando o campo todo em 4 linhas, ocupação de espaço, não há nada melhor do que colocar um jogador sul-americano acostumado com esse tipo de marcação, pouco espaço dentro do campo. Eu acho que o Caio Paulista encontraria mais dificuldade, mesmo sendo um jogador da posição, um jogador mais agudo. É um brasileiro, não está acostumado com marcações mais fechadas, que certamente nós vamos encontrar nesse jogo contra o Chile. Se vocês acharem que vai agir de outra maneira ou de forma diferente, deixa nos comentários, ou pode deixar sua opinião entre o Caio Paulista ou Michel Araújo. Outra coisa que vai a favor do Michel Araújo é a língua espanhola. É muito importante ter um jogador dentro de campo que fale espanhol, já que não teremos o Pacheco na partida. Mas também temos o Ganso, mas o Ganso não deve ser o titular. O Ganso fala um espanhol muito bem. É interessante termos um jogador que fale a língua do adversário, que não pipoque, que esteja acostumado com marcação, principalmente atacante. Porque, meu amigo, quem vê ou ouviu falar do Campeonato Uruguai sabe que o pau come lá. Então o Michel Araújo, como é um jogador leve, rápido, driblador, jogador agudo, devia apanhar muito no Campeonato Uruguai e está acostumado com isso. E com certeza, pelo que a gente viu, que nós vimos nesse primeiro jogo no Maracanã, o União La Calera desceu a madeira no Fluminense. Chegou junto, marcou, marcação forte, até certo ponto violenta, e lá na casa deles não será diferente. Então é interessante botar em campo um atacante que esteja acostumado a esse tipo de marcação. É por isso a minha escolha pelo Michel Araújo. Sem falar da língua estrangeira, ele faz uma função muito interessante que pode ser mudada durante a partida. Ele é atacante, ele é jogador de canto, mas ele sabe fazer o meio de campo. Ele pode muito bem compor o meio de campo, ajudar na marcação, porque jogador uruguaio, ele aprende desde o berço a atacar e a marcar. Ele pode muito bem, em alguns momentos da partida, dependendo da modificação ou do andamento do jogo, ele pode muito bem voltar para o meio de campo, fazer a sua função de origem, porque o Michel Araújo é meia, o Caio Paulista não é. Se precisarmos que um dos atacantes recue para ajudar no meio de campo, nós temos no Michel Araújo um jogador que sabe jogar naquele setor. Por isso que é interessante, eu sempre falei,
é muito interessante você utilizar um jogador na sua equipe titular que faça 2 funções no mínimo. E jogador estrangeiro tem essas vantagens. O Michel Araújo ele joga tanto de meia como de atacante. Então podemos variar sua posição durante a partida. Quando o Fluminense estiver sem a posse da bola, ele pode muito bem recuar para o meio de campo, auxiliar na marcação e na armação do jogo, porque o Michel Araújo também sabe armar o jogo. E o Caio Paulista, nós só podemos contar com ele na parte ofensiva. Por isso a minha escolha pelo Michel Araújo. Então a minha opinião é essa. Peço a opinião de vocês, porque o jogo vai ser encrespado lá no Chile. Não pense que o jogo vai ser fácil, porque eles vão chegar junto e vão marcar fechadinho. Deixe sua opinião, qual o atacante ideal para substituir o Wellington Silva, que não foi inscrito na Taça Sul-Americana. O meu voto é o Michel Araújo. Rapaziada, muito obrigado pela atenção de vocês. Voltem para os outros vídeos. Fiquem com Deus. Não se esqueçam de se inscrever no canal. Até o próximo vídeo. Fui!